Bom dia, alunos! Eu sou o professor Yuri e essa é a nossa aula. Primeiramente, vamos falar sobre o objetivo da disciplina, que é entender as tecnologias e sua inserção na vida cotidiana, a maneira pela qual elas se enraizam socialmente e são apropriadas pelos sujeitos. Compreender o uso das tecnologias como facilitadores da comunicação entre o professor e o aluno na transmissão do conhecimento e construção do aprendizado. Eu, por exemplo, estou acompanhando através do meu tablet, enquanto falo com vocês. Então, o que é a tecnologia da informação e comunicação, com a sigla TIC? Bem, ela compreende como um conjunto de recursos tecnológicos que é utilizado de maneira integrada em busca de um objetivo comum, que facilitem a comunicação e contribuam para o alcance dos objetivos propostos. Os diversos recursos de hardware, software e telecomunicação proporcionam a automação e uma melhor comunicação em pesquisas científicas e também processos de ensino e aprendizagem. Além de trazer benefícios aos processos internos de uma empresa, a tecnologia da informação e comunicação também aprimora a comunicação. E é por essa razão que o setor de educação é um dos que mais se aproveita desse conceito, uma vez que uma comunicação bem realizada facilita o aprendizado. A evolução da tecnologia da informação e comunicação. Os mais velhos devem lembrar dos desenhos dos Jetsons, a Jornada nas Estrelas, entre outros filmes e obras e desenhos e séries de ficção científica da década de 60 e 70, que ocorreu durante o período da Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Naquele período de corrida tecnológica, as expectativas em relação ao futuro eram as mais deslumbrantes possíveis, e algumas até se tornaram realidades e superaram as expectativas. Hoje em dia, com o advento da internet, os meios de comunicação são instantâneos. Você consegue se comunicar sem as fronteiras geográficas e até mesmo sem a dependência do tempo e espaço. Você pode gravar uma aula, como eu estou fazendo agora, para que os seus alunos possam acessá-la e aproveitá-la no momento que for mais oportuno a eles. As questões político e culturais no uso da tecnologia são um fator extremamente relevante para você compreender a inserção da tecnologia no método de aprendizagem. Os jovens de hoje nascem praticamente com o computador já na sala de parto. Eles crescem com o uso de aparelhos celulares ou tablets, por meio de aplicativos, jogos, canais de acesso de redes sociais como o YouTube, entre outros. Nesse sentido, a escola se tornou um método ultrapassado e desinteressante para o aluno, devendo então buscar-se meios de trazer o interesse de volta e buscar uma participação ativa dele na comunidade científica e acadêmica para que ele possa realmente produzir o conhecimento e construir um aprendizado. As tecnologias de comunicação avançaram nos últimos anos exponencialmente. Quem lembra do Mirk e o MSN Messenger? Hoje em dia até o Skype está ultrapassado com o advento do WhatsApp e do Telegram. É preciso que a cada nova tecnologia nós tenhamos a compreensão de que novas relações são necessárias. Tecnologias e transformação digital na comunicação são ferramentas essenciais para que o docente se mantenha sempre atualizado e consiga alcançar o seu aluno por meio da linguagem que ele utiliza atualmente nas redes sociais. Isso não significa que você deva usar abreviaturas e nem que você deva utilizar de memes na sua sala de aula o tempo todo. Mas você deve compreender qual é a linguagem do seu aluno, como ele pensa, quais são as ferramentas que o estimulam. Ele acompanha blogs, ele acompanha sites de notícias. Se acompanha, como acompanha? Acompanha por meio das redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook ou por um Instagram. Ou ele vai no site, pesquisa. Ele sabe pesquisar? Como ele levanta o conhecimento dele por meio das plataformas de mídia social e das plataformas de busca online. Falar do uso da tecnologia na educação faz a gente pensar que a tecnologia é algo extremamente recente. Mas se pararmos para pensar,
Já faz algumas décadas que nós utilizamos ferramentas tecnológicas no acesso à educação. Um trabalho que é feito pela plataforma Word, um trabalho que é enviado por e-mail no formato PDF e até mesmo uma apresentação de slides no PowerPoint. Hoje em dia, existem outras plataformas que permitem um acesso simultâneo e até um processo colaborativo entre os participantes, como o Dropbox e o Google Drive. Além disso, outras ferramentas podem ser utilizadas na educação de forma a facilitar o acesso à aprendizagem e até mesmo ao mesmo conteúdo sob outras perspectivas, como por exemplo lives pelo Instagram, Facebook, YouTube e outras plataformas, além do podcast, que são arquivos de áudios produzidos que são informativos e transmitem o conteúdo aos seus ouvintes, por meio de plataformas como o Spotify, Deezer e outras que são gratuitas. Além das formas já mencionadas, não podemos esquecer de plataformas dinâmicas que permitem um acesso simultâneo em que o ouvinte tem uma interação direta com aquele que está explanando o conteúdo, como o Zoom e o Google Meet. E claro, o Moodle, que é uma plataforma, um ambiente de aprendizagem virtual extremamente relevante no nosso cenário. Nesses ambientes virtuais, é importante destacar que o aluno hoje em dia vê o ensino tradicional como algo desinteressante e completamente dispensável. Ele tem acesso à informação no tempo que ele quiser. Ele pode buscar um vídeo no YouTube, ele pode buscar até mesmo um arquivo de texto, um artigo científico ou uma postagem simples numa rápida busca no Google. Então, a necessidade é envolver o aluno. O que você, como educador, faz para envolver o seu aluno? Você pesquisa materiais e fontes extracurriculares, podcasts, páginas no Facebook, canais no YouTube, páginas no Instagram. O que você faz para elevar o conteúdo para que ele possa chegar de forma acessível e até mesmo sob perspectivas diferentes para o seu aluno? Um ponto importante nessa perspectiva é que em ambientes virtuais há geralmente 3 tipos de comportamento. O comportamento dos passantes, que são aqueles que observam o ambiente, porém não interagem. Como um exemplo básico, aquela pessoa que só acessa o Facebook, mas não participa. Ele só vai rolando a tela, vendo as postagens, absorve o conteúdo, dispensa o que não acha procedente, dispensa o que não acha interessante e rola a tela tranquilamente e vai absorvendo somente aquilo que lhe interessa. Tem os transeuntes, que são aqueles que estão consumindo a informação, participando esporadicamente. É aquela pessoa que está acessando o YouTube, viu um vídeo, achou interessante, fez um comentário ali esporadicamente, mas não costuma fazer comentários, não costuma participar e às vezes nem volta para responder qualquer réplica que possa ter tido no comentário. E tem os moradores, que são os participantes ativos das redes sociais e de ambientes virtuais em geral. Geralmente, os moradores eles são ativos, participam das dinâmicas e das atividades espontaneamente. São aqueles alunos mais participativos e mais interessados no conteúdo. A pergunta que você faz é: como eu posso estimular o meu aluno a ser de um usuário passante para um usuário transeunte e um usuário transeunte para um morador? Aí é que entra a dinâmica das tecnologias para envolver os seus alunos. Assim, você cria dinâmicas e instrumentos que despertam o interesse dele. Para isso, é essencial você entender a tecnologia nos dias de hoje e quais são as plataformas que eles estão utilizando. Para compreender quais são as melhores ferramentas para despertar o interesse do seu aluno e reter ele para o conhecimento, é melhor primeiro explicarmos quais são as diferenças entre educação à distância
educação online e e-learning. A educação à distância, ela já vem com um material pronto, engessado. Ela não é totalmente à distância e permite uma maior flexibilização de tempo. Esse vídeo que você está assistindo agora, por exemplo, é um exemplo de educação à distância. O material já está pronto para o consumo do aluno, sem possibilidade de flexibilização, no entanto, permitindo que o aluno assista a qualquer tempo. A educação online, por sua vez, já possui um material mais dinâmico, justamente porque ela se dá em tempo real. Ela facilita a comunicação apesar da distância geográfica, porém não tem essa flexibilização de tempo, uma vez que ela ocorre simultaneamente. Um exemplo de educação online é o nosso bate-papo educacional amanhã, pela plataforma Zoom. Outro ponto importante que eu havia esquecido de mencionar é que a educação online é totalmente à distância. Não existe nenhuma proporção de aulas presenciais e aulas online. E o e-learning? O e-learning ele é um material que é fornecido e serve de base para a construção do conhecimento. Assim, ele provoca o aluno a se aprofundar sobre o tema e depois é fornecido a ele o momento oportuno para tirar as dúvidas com um tutor ou um professor. Outro exemplo prático que vocês podem ter é o material didático que vocês receberam para essa disciplina. Agora, quais são as vantagens de um material pronto para fornecer para o seu aluno? O primeiro é que você pode utilizar os mais variados recursos. Você pode, por exemplo, inserir um vídeo no meio da sua exploração para causar uma quebra de raciocínio ou até mesmo aliviar uma tensão. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Em contrapartida, apesar de você poder utilizar vários recursos como vídeos, músicas, textos, links, montagens, etc., ele não possui a dinâmica de uma educação online. A educação online ela já permite uma construção de conhecimento entre o professor e o aluno, de forma a que o material não é entregue pronto, mas parte de uma construção a partir das experiências tanto do professor quanto do aluno, permitindo, por exemplo, que você consiga acessar muito mais as dificuldades do seu aluno e dar um tratamento diferenciado para determinados pontos em que a sua turma tem alguma dificuldade. Tudo isso, claro, é para entrarmos no assunto dos ambientes de aprendizagem virtuais. São um conjunto de elementos tecnológicos que facilitam a interação entre o professor e o aluno. Podem ser plataformas online ou offline. Exemplos de plataformas online, professor: canais do YouTube, Moodle, live no Instagram. Professor, e exemplos de ambientes de aprendizagem virtual offline? Antigamente, nas bancas de revista, talvez hoje ainda exista uma escala muito menor, mas antigamente existiam muitas revistas de CD-ROM, em que você recebia aulas direto pelo CD. Aulas de música, aulas de violão, aulas de costura, até mesmo aulas de curso, de concurso, cursinhos, etc. Você comprava o CD, colocava no seu computador e não precisava de acesso à internet para ter acesso à aula. Isso significa que você precisa saber programação? Não. Os ambientes de aprendizagem virtual eles devem ser intuitivos, adequados ao seu público-alvo, com possibilidade de autoria e interatividade com o conteúdo, a equipe de ensino e os usuários. Então, basicamente, você não precisa se aprofundar sobre o tema, você não precisa ser um grande conhecedor da área de tecnologia. Claro, você precisa se aprimorar, você precisa se atualizar e você precisa explorar. Mas você pode ficar tranquilo em relação a isso, porque geralmente essas plataformas são muito acessíveis e são muito intuitivas. Basta realmente uma vontade. Estas plataformas de ambiente de aprendizagem virtual possibilitam salas de aulas virtuais, acompanhamento de atividades, avaliações e diálogo entre os usuários. Eles podem ser desenvolvidos a partir de diversos softwares e para diversos meios. Você pode usar isso para aplicar um curso de língua inglesa, um curso de idiomas em geral. Você pode utilizar isso para
aplicar aulas à distância, ensino à distância, ensinos online. Você pode criar multiplataformas que possibilitem acessos exclusivos para determinados alunos pagantes. Você pode até diferenciar o acesso exclusivo e o acesso gratuito na sua plataforma. Por isso, os ambientes virtuais de aprendizagem oferecem sistemas de gerenciamento para a criação de cursos online, compartilhamento de material de estudo, avaliações com possibilidade de correção e revisão do material. Eles podem ser gratuitos, como o Moodle, ou podem ser pagos, como a plataforma Blackboard ou o Teleduc. E por fim, vamos falar sobre o hipertexto, a hipermídia, o hipervídeo e a multimídia. A hipermídia é o alicerce do ciberespaço. É o modo como a sua arquitetura é construída. Ela se dá de uma forma não linear. Você pode construir um conhecimento a partir de um texto, e esse texto pode levar a múltiplas direções. E o aluno, atingindo com um papel ativo, pode seguir o caminho que achar melhor. E tem uma postura ativa em relação ao conteúdo, ao contrário de outras mídias, justamente por isso. O leitor ele tem uma postura ativa em relação ao conteúdo. Isso permite a ele, por exemplo, que no meio de um texto ele possa pegar uma determinada palavra ou uma determinada expressão, abrir uma nova aba no seu navegador e buscar outros textos que expliquem aquele argumento ou aquele termo que ele não entendeu. Essa navegação dinâmica pelo conteúdo deve ser observada pelo professor, de forma que ele possa agregar ao seu conteúdo a forma da mídia que ele está utilizando, mas ainda assim fazer o uso das tecnologias para despertar o interesse do seu público, que são os alunos. Plataformas de rede social como Facebook, YouTube e Instagram podem ser utilizados como aba, podem ser utilizados como um ambiente virtual de aprendizagem, dependendo da forma como ela é utilizada. Muitos professores, por exemplo, estão fazendo lives no Instagram ou até mesmo no YouTube, transmitindo o seu conteúdo ao seu público-alvo ou a alunos pagantes. E assim fizemos uma abordagem rápida sobre o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham aproveitado. Fiz o uso de alguns elementos durante o vídeo para que vocês pudessem ter uma interação maior e pudessem perceber as várias formas de explorar as tecnologias para a transmissão do conhecimento. E assim nos vemos amanhã no nosso bate-papo educacional. Boa tarde e até a próxima.